E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na análise estratégica e financeira de um projeto super interessante, o artesanato com propósito. Vamos usar um documento de avaliação como se fosse o nosso mapa do tesouro, sabe? Para a gente decifrar qual é o plano de jogo para 2026 e entender o que o futuro reserva. Bora lá? E olha só, essa aqui é a nossa ferramenta principal para essa conversa, a famosa matriz fofa, ou SWOT, como preferir. Pensa nela como se fosse um raio-x completo do projeto. De um lado, o que está dentro de casa, o que dá para controlar, que são as forças e fraquezas. E do outro, o que vem do mundo lá fora, as oportunidades e as ameaças. É exatamente desse mapa que a estratégia vai nascer. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente por toda essa análise é essa aqui. Quais são os pilares que sustentam o projeto, onde ele pisa firme? E, ao mesmo tempo, quais são aqueles riscos que, sabe, podem fazer tudo desmoronar? Achar o equilíbrio aqui é o que define o sucesso ou o fracasso. Ok, vamos começar olhando para dentro de casa. A análise interna é sobre isso, focar nos fatores que o projeto consegue de fato controlar. São as suas fundações, seus pontos fortes, mas também aquelas rachaduras na parede que precisam de atenção para ontem. E essa análise interna tem sempre dois lados da mesma moeda. De um, as forças, aquilo que o projeto já tem de bom, os ativos, as vantagens que o colocam na frente. Do outro, as fraquezas, as vulnerabilidades, os pontos cegos que, se a gente não cuidar, podem botar tudo a perder. E olha que interessante quando a gente detalha as forças. Não é pouca coisa. O modelo jurídico, por exemplo, não é só papelada, é uma verdadeira blindagem contra riscos fiscais. O split financeiro, que garante que 87% do valor vai direto para a artesã, gente, isso é mais que um número. É uma história poderosa de propósito que vira argumento de venda. E o QR Code não é só um detalhe tecnológico, é a prova de autenticidade que o mercado de luxo hoje em dia exige. A base aqui está muito bem construída. Mas nem tudo são flores, e as fraquezas aqui são bem sérias. Um caixa com menos de R$ 10.000 significa que o projeto está operando no limite, sem nenhuma rede de segurança. Qualquer ventinho mais forte pode ser fatal. E o ponto que mais acende o alerta vermelho é esse aqui, a premissa de que a isenção de impostos nos Estados Unidos ainda existe. Isso acabou em 2025. Essa informação desatualizada muda completamente a conta da exportação e mostra uma falta de preparo técnico da equipe que é bem perigosa. Certo, já olhamos para dentro, agora vamos abrir a janela e olhar para o mundo. O que o cenário de 2026 está trazendo de bom? Quais são os ventos soprando a favor e quais são as tempestades que estão se formando lá no horizonte? E aqui, olha, as notícias são ótimas. Essa tendência artesão contra inteligência artificial é um verdadeiro presente. O consumidor está disposto a pagar até 35% a mais por algo que é autêntico, que tem história, que dá para rastrear. Plataformas como Etsy e Fire, por exemplo, abrem as portas do mercado global sem precisar de um investimento gigante. E tem mais, a diáspora brasileira na Flórida e em Portugal é um mercado quentinho pronto para comprar, com grana e conexão emocional com o produto. Agora para tudo e olha para esse número, R$ 52.000 por mês em mídia gratuita que o Google Ads Grants pode dar. Para um projeto com um caixa baixo, como a gente viu, isso muda o jogo completamente. É a diferença entre existir ou não existir. É poder chegar em clientes no mundo todo com custo para adquirir esse cliente de quase zero. É surreal. E esse gráfico aqui mostra, de um jeito muito claro, o poder de outra oportunidade. Enquanto um e-commerce normal, tradicional, já solta fogos com 3% de taxa de conversão, o live commerce pode chegar a 30%. É 10 vezes mais eficiente. Para um produto que se baseia em história e em autenticidade, vender ao vivo, mostrando os detalhes, é o caminho mais curto para o sucesso. Mas é claro que o cenário externo também traz ameaças bem reais. O fim daquela isenção de impostos nos Estados Unidos não é uma talvez, é um fato que deixa o produto mais caro para o consumidor final. A dependência total do Instagram é como sentar numa bomba relógio. O algoritmo muda amanhã e o alcance despenca. E a concorrência de inteligência artificial que imita o artesanal é um risco sério que pode desvalorizar o que é genuinamente feito à mão. Não tem muito o que florear aqui. É isso. A exportação para os Estados Unidos ficou mais cara. Ponto. A era de enviar pequenos volumes de forma mais barata, com isenção, acabou. E aceitar essa nova realidade é o primeiro e talvez o mais importante passo para criar uma estratégia que funcione de verdade. Beleza, então já temos o diagnóstico completo na mão. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Mas uma análise só serve para alguma coisa quando vira ação, né? Agora é a parte mais legal, conectar todos esses pontos e desenhar o plano de batalha.
E aqui está o plano de ação, a inteligência da coisa toda. A lógica é cruzar as informações. Por exemplo, a gente pega uma força, que é o modelo jurídico, e usa ela para agarrar uma oportunidade, que é o ad grants. Ou então a gente usa uma ação para matar dois coelhos, precificar em dólar, que ao mesmo tempo resolve a fraqueza do baixo caixa e protege da ameaça da volatilidade do câmbio. E olha o passo 5, usar a estrutura fiscal que já existe para ir atrás da Apex Brasil, agência do governo, e expandir. Isso é estratégia de verdade. Usar o que se tem de bom para se proteger do que é ruim e para buscar o que o mundo está oferecendo. Com esse plano bem desenhado, a gente já consegue olhar lá na frente. O que tudo isso quer dizer para o projeto? Qual a visão de futuro que essa análise toda nos mostra? E no fim do dia, tudo se resume a essa frase. O grande pulo do gato não é só vender um produto. O verdadeiro desafio é pegar algo que parece chato, burocrático, como conformidade fiscal e rastreabilidade com QR Code, e transformar isso no motivo pelo qual as pessoas pagam mais caro. É fazer com que o propósito lindo do projeto gere prosperidade de verdade no bolso das artesãs. Bom, a análise mostra que o potencial é gigantesco, mas os riscos também são. A estratégia está na mesa. A pergunta que fica no ar é: com esse plano de ação tão claro, o projeto vai ter a disciplina e a capacidade de execução para de fato transformar esse propósito nobre em prosperidade sustentável para quem mais importa nessa história toda, que são as artesãs. Só o tempo vai dizer. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.